au- autoridades aqui constituídas nessa nobre mesa da Câmara Municipal de Barueri, senhores vereadores e as pessoas aqui presentes, os convidados e os que costumam frequentar a Câmara Municipal de Barueri. Eu queria dizer aqui que muita coisa já foi dita a meu respeito, que na vida da gente, a gente, desde que nasce, sempre deve ter um ponto de partida. Então, quando uma criança nasce, a mãe, os pais acariciam a criança vai crescendo, dá educação à criança, se torna adolescente e jovem. Quer dizer, a caminhada progressiva no sucesso dessa criança, no começo, irá depender única e exclusivamente dos pais. E eu, como ponto de partida, aos 23 anos, para me ingressar na política de Barueri, eu teve a minha indicação. Eu não queria ser vereador, eu nem sabia o que era vereador. Eu tinha apenas 22, 23 anos, mas, na época, quando Barueri e Carapicuíba ainda faziam parte do mesmo município, tinha um cidadão ilustre lá na aldeia, Brasílio Flores de Azevedo, que depois se tornaria o meu sogro. Então, ele veio de São Paulo e morou toda a vida lá na aldeia, hoje falecido. Ele tinha muito contato com aquele que foi prefeito, na época, Acácio de Oliveira, depois Carlos Capriotti. Ele sempre ficava em contato com esse pessoal para trazer progresso, apesar de poucos recursos. E depois veio a candidatura do senhor Agir Salles Nemer para ser prefeito de Barueri. Mas, infelizmente, né, é coisa da política, ele não ganhou naquela eleição. Aí, naquela oportunidade, a aldeia nunca ninguém viu falar em vereador. Então, meu sogro me apontou, porque eu já estava lá na Cobrasma, né? Não, pega o Akira lá para ser... Ele não era meu sogro ainda. Pega o Akira lá para ser vice. Aí o senhor Agir foi até a Cobrasma, me procurou. Ele queria que desse só uma autorização para minha mulher para entregar o título de eleitor. Eu não estava querendo o senhor, né? Então, meu ponto de partida foi o senhor Brasílio Flores de Azevedo, que o ITB hoje leva seu nome, Instituto Tecnológico Brasílio Flores de Azevedo. É muito bem merecido, também por indicação do meu irmão aqui, Tarzan Antônio Carlos dos Santos. E em vista da indicação do meu nome, eu apoiando o candidato a prefeito, senhor Agir Salles Nemer, falecido também, com muitas saudades, eu considero até hoje ele o meu padrinho político. Grande homem, ilustre cidadão de Barueri. Aí, eleito vereador, fiquei mais 4 anos como vereador, então tive a honra, depois tem mais um mandato de 6 anos, porque naquela época, para a conveniência da Revolução, prorrogava seu mandato, em vez de 4, virava 6. E com muita honra e seriedade, ocupei essa tribuna durante 10 anos, com sinceridade, com dignidade, sempre voltado aos interesses da população. Talvez naquela época lá, acho que eu fui o que mais briguei da tribuna aqui para atender às necessidades do povo. Desculpe, gente.
A gente está meio emocionado e um pouco nervoso, né? Porque... meio destreinado, meio destreinado. Bom, passado 4 anos, né? Então eu fui convidado para ser vice do Bittencourt. Ele queria que fosse ou prefeito ou vice, ele de vice ou eu de vice. E embarcamos naquela e nós obtivemos a vitória. Grande homem, Bittencourt é ponto de referência na política de Barueri. Com ele começou todo o sistema como desenvolver o município. E fiquei mais 4 anos como vice. Daí voltei outra vez mais 6 anos como vereador, e novamente vice-prefeito. Então tem uma longa caminhada de 20 anos. 2 mandatos de 6 anos, mais 2 mandatos de 4 anos. Sem dúvida nenhuma, Bittencourt, um político de autoridade, impunha respeito, de conduta irreparável. Foi um grande homem, considerado, junto com a sua esposa, Dona Lerita Bittencourt, os pais dos pobres. Que Deus os tenha em bom lugar. E está aqui a sua filha também, Silene, xerox do próprio pai, rígido, sabe trabalhar, conduz os trabalhos da educação com perfeição nesse município. Muita gente andou dizendo que ela renunciou ao mandato. Eu vou esclarecer aqui, para tirar essa dúvida. Ela não renunciou ao cargo, o mandato de vereador. É simplesmente um vereador, uma vereadora licenciada, porque o prefeito Gil se viu nela a capacidade que ela possui de dirigir a parte de educação do nosso município. E competente ela é. Está lá presente a Silene Bittencourt. Bom, ficando pela segunda vez como vice-prefeito, eu iria sair candidato a prefeito. Já teria trabalhado 3 anos na minha campanha. Na época do bipartidarismo, onde o povo já estava cheio da arena, então despontava com votação maciça só os homens, os políticos que integravam o antigo MDB. E Bittencourt e Dona Lela já tinha trabalhado 3 anos. Daí, naquela época lá, por circunstâncias particulares, né, eu abri a mão da minha candidatura e onde se aproximou Rubens Furlan, né, que foi um grande prefeito, o maior homem público de toda a região oeste, reconhecido no estado de São Paulo e no Brasil e super conhecido lá em Brasília. É um dos deputados mais atuantes, segundo andei lendo um jornal aí, com nota 8, porque 10 a gente não dá nunca, né, Furlan? É nota 8. E depois, pela sequência, veio o Bel e hoje Gil Arantes, nosso prefeito, que conduz muito bem a municipalidade. Eu sei que eu ando para lá, ando para cá, antes não andava dentro do município, que estava fora. Então, segundo comentários, a Vossa Excelência vem desenvolvendo os trabalhos da municipalidade com grande ênfase, uma capacidade impecável. É comentário do povo, também, Gil, eu dou nota 8. Porque se eu der nota 10, você vai achar que já chegou à perfeição. E o homem nunca chega à perfeição. Até a morte é uma caminhada permanente. Meus parabéns, Gil.
Queria também destacar aqui a figura do outro homenageado, Creuso de Oliveira, um grande homem, um grande político. Ele sempre foi o campeão de votos de Barueri. Sempre visitou a minha casa. Ele e a dona Júlia. Creuso, você bem merece esse título, porque a Vossa Excelência se destacou muito bem na vida política e se destacou principalmente no atendimento à população lá do Jardim Belval. Tem pessoas que vão lá na minha casa lá, mas o Creuso falou aqui, mas não tem nada a ver com o Creuso, né? Mas o Creuso, então, é ponto de referência para o povo pedir algumas coisas lá em casa, quando precisa de alguma coisa. E o homem super importante, né, com 7 mandatos, o nosso guerreiro Tarzan, 7 mandatos, gente. Com esse mandato, ele vai ininterruptamente para 28 anos de mandato. É o campeão de mandato aqui de Barueri. Tarzan, eu estou muito emocionado, agradeço profundamente, de coração, você e a sua família, por esse título que você me outorgou e sancionado pelo prefeito Gil. Agradeço também à Câmara, porque quem me levou a notícia, que eu não sabia de nada, que a minha indicação foi aprovada por unanimidade, sem discussão de nenhum vereador. Quem levou o recado foi o vereador, o meu amigo Jânio ali, ó, né? Foi correndo atrás de mim para dar essa notícia. Até fiquei surpreso, porque eu não sabia de nada. Então, narrando um pouco a história do Tarzan, hoje que a gente vê um monte de crianças abandonadas, né? Pais que abandonam crianças, porque nem sempre a criança é abandonada e tem os pais. Basta pegar algum daqueles meninos abandonados e perguntar, por que você não fica em casa? Não, eu prefiro ficar na rua do que apanhar dos meus pais. E assim tem centenas e centenas de crianças. Né? O Tarzan, gente, ele veio do nada. Ele veio do nada, ele nem sabe onde ele veio. Ele sabe que nasceu lá em Pedregulho, ele não sabe quem é a mãe, não sabe quem é o pai, não sabe se tem irmão, não sabe de nada. Ficou zanzando pelas ruas de São Paulo. Ficou zanzando pela rua de São Paulo, até que com uns 17 anos apareceu na aldeia. Hein? Com 13 anos apareceu na aldeia. Eu conheci Tarzan já logo cedinho, porque eu sou acho que uns 5 anos mais velho que o Tarzan. A gente sempre trocava as bolas, né? A gente ia nos bailes de carnaval, né, Tarzan? Não é verdade? E nas outras coisas mais que a gente não pode falar aqui na Câmara. Mas é verdade. É. Ele sabe da história. A Djanira está brava lá, mas era solteira, não tem problema, né? Eu também era solteiro. Então, aqui está um grande homem. Eu falo para todos os vereadores, eu falo para pessoas amigas. O que o Tarzan fez, ninguém faz, ninguém. Às vezes, porque naquela época lá, quase ninguém tinha carro. Então, quando eu indo com o meu carro lá em cima daquele asfalto, aí via Tarzan com uma senhora idosa, com uma criança, com o senhor, aí eu parava meu carro. Tarzan, onde você vai? Oxi, eu vou levar essa senhora para o médico. Osasco não tinha pronto-socorro, Barueri muito menos. Ele pegava qualquer pessoa enferma, pegava nos braços, de trem ou de ônibus, levava até o Hospital das Clínicas. Esperava ser atendido e depois trazia de volta. Quem que faz isso daí, gente? Quase que ninguém. Mas ainda sem condução. Então, é uma coisa que eu digo, né? Que ninguém faz. Então, talvez esse pensamento voltado inteiramente e atender o povo, os mais necessitados, é a experiência que ele teve no passado. E o ponto de partida dele também foi o quartel militar, onde iniciou o primeiro trabalho. Depois, por indicação do meu sogro, quando fui indicado para ser vice
até com o convite do senhor Bittencourt, meu sogro indicou Tarzan para ser vereador, porque ele não queria que a aldeia ficasse sem o vereador. E está até hoje. E se ele chora, gente, se ele tem sentimento, não é demagogia, como muita gente fala. É que cada vez que acontece, cada vez que toca no coração dele, ele se volta atrás. Ele lembra da fome que ele passou, do passado dele. E Tarzan também é um ponto de referência na política de Barueri. Eu nunca digo a ninguém chegar onde chegou, mas até onde chegou, que tem que continuar a caminhada, é graças ao passado. É aquele sentido humanitário, aquele sentido de solidariedade que ele possui, exatamente devido ao passado dele. Então, Tarzan, muito obrigado. Eu estou aqui emocionado, Tarzan. Muito obrigado pela indicação do meu nome para ter esse título. Já estou chegando ao final. Não sei se falei demais, senhor presidente. Tenho mais tempo. Vossa Excelência é homenageado. Obrigado, senhor presidente. Aliás, seu pai foi muito amigo meu, o doutor Alcides Munhoz. Né? Também era da época do Tarzan. Chefe de trem, segurança, né, etc., tudo mais. A gente até que era meio danadinho, né, Tarzan? Você era mais do que os outros. Né? Eu quero destacar também aqui presente, eu não os conheço todos, alguns funcionários da prefeitura, José Tadeu dos Santos, secretário de Obras, a Silene Bittencourt, secretária de Educação, que já falei. Queria também mencionar a presença aqui da dona Neiva, do professor Munir, né? Professora Capaz, hoje dirige o ITB, na certeza de que ela vai botar nos eixos aquela escola. Não que antes estivesse ruim, né? Mulher de pulso, uma senhora de pulso, uma senhora super competente. Vocês podem aguardar o resultado daqui a curto prazo, né, que ele vai conseguir. O meu amigo Rubens Furlan, já cansei de falar do Rubens Furlan, acho que não há necessidade de falar. É um homem completo na política. Liderança da região oeste, do estado de São Paulo e do Brasil. Parabéns, Furlan. Obrigado também pela sua presença. E as pessoas presentes aqui, né, eu queria que as sessões da Câmara sempre estivessem cheias como está essa sala hoje. Porque, acima de tudo, essa casa não é casa de vereadores, né, não é casa do presidente da mesa, da Câmara, nem do secretário. Aqui é casa do povo, gente. Né? Porque quem traz vocês aqui para ocupar essa tribuna, essa mesa, são vocês. Através do sufrágio universal que eu voto. Eu acho que, como o povo tem bastante ideias, então aqui o povo tem que participar dessa casa para dar algumas sugestões, algumas ideias. Que sempre seja lotado assim. Que nunca foi, né? Sempre meia vazia, às vezes quando tem alguma coisa assim, enche um pouquinho, mas tudo bem. Então eu agradeço a presença de todos vocês nesta sessão solene. E a vocês que dirigem o município, ao prefeito Gil, do Congresso Nacional, Rubens Furlan, senhor presidente, a senhores vereadores, eu desejo que Deus dê bastante saúde, mas bastante mesmo, para que o trabalho de vocês se destaque mais, ainda mais, para ter um Barueri melhor. O meu muito obrigado a todos vocês. Desculpe se não falei de alguém, se escapou alguma coisa, mas eu cortei bastante o que tinha escrito, porque ficar ouvindo aqui falando, às vezes enche, né, o vereador o Ézio. Meu muito obrigado, Tarzan, de coração.